pegar Êxodo, capítulo 20, versículo 12, que diz assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. A parábola de hoje se chama a parábola da orientação. O filho, ele não gostava de morar na casa do pai, e isso era por causa da constante irritação de seu pai, irritação entre aspas, que dizia assim, o pai, né? Você está saindo da sala sem desligar o ventilador. A TV está ligada na sala, onde não há ninguém assistindo. Desligue. Mantenha a caneta no suporte. Ela caiu. O filho não gostava que seu pai o importunasse por causa dessas pequenas coisas. Ele teve que tolerar tudo isso até um dia, pois estava com eles na mesma casa. Mas hoje, no entanto, ele recebeu um convite para uma entrevista de emprego. Aí ele pensou: assim que conseguir um emprego, eu devo deixar esta cidade. Não haverá mais nenhuma reclamação do meu pai. Foram os pensamentos do filho. Quando estava saindo para a entrevista, ele ainda estava na casa dos pais, né? E o pai aconselhou: responda as perguntas que lhe forem feitas sem qualquer hesitação. Mesmo se você não souber a resposta, mencione isso com confiança. E deu a ele mais dinheiro do que realmente precisava para poder comparecer à entrevista. O filho chegou ao centro de entrevistas. Ele percebeu que não havia seguranças no portão. Embora a porta estivesse aberta, a trava estava projetando-se para fora. Provavelmente era um incômodo para as pessoas que entravam pela porta. Ele colocou a trava de volta corretamente, fechou a porta e entrou no escritório. Em ambos os lados do caminho ele podia ver lindas flores. O jardineiro deixou a torneira aberta. A água na mangueira não parava de jorrar e ele não estava nas proximidades. A água transbordava no caminho. Ele ergueu a mangueira e colocou-a perto de uma das plantas e foi adiante. Não havia ninguém na área de recepção, porém havia um aviso informando que a entrevista seria no primeiro andar. Ele subiu lentamente as escadas. A luz que foi acesa ontem à noite ainda estava acesa às 10 da manhã. Ele se lembrou da advertência de seu pai. Por que você está saindo da sala sem desligar a luz? E pensou como ainda podia ouvir isso agora, né? Mesmo se sentindo irritado com esse pensamento, ele procurou o interruptor e apagou a luz. Aí no andar de cima, em um grande salão, ele viu mais pessoas sentadas esperando por sua vez. Ele olhou para o número de pessoas e se perguntou se teria alguma chance de conseguir um emprego. Ele entrou no corredor com alguma apreensão, né, e pisou no tapete de boas-vindas colocado perto da porta. Ele percebeu que o tapete estava de cabeça para baixo. Endireitou o tapete com alguma irritação, né? Os hábitos são difíceis de morrer, ele pensou, que ele lembrou do pai. Ele viu que em algumas fileiras na frente havia muitas pessoas esperando por sua vez, enquanto as fileiras de trás estavam vazias. Mas várias ventoinhas estavam funcionando sobre esses assentos. Ele ouviu a voz de seu pai novamente. Por que os ventiladores estão ligados aí na sala onde não há ninguém? Ele desligou os ventiladores que não eram necessários e se sentou em uma das cadeiras vazias. Ele viu muitos homens entrando na sala de interrogatório e saindo imediatamente por outra porta. Portanto, não havia como alguém adivinhar o que estava sendo perguntado na entrevista. Quando chegou a sua vez, ele foi e parou diante do entrevistador, com alguma apreensão e preocupação. O oficial pegou os certificados dele, sem olhar para eles, perguntou: quando você pode começar a trabalhar? Aí ele pensou: é uma pegadinha que está sendo feita na entrevista ou é um sinal que me ofereceram um emprego? Ele estava confuso. O que você está pensando? Perguntou o chefe, né? Não perguntamos a ninguém aqui.
fazendo algumas perguntas, não seremos capazes de avaliar as habilidades de ninguém. Portanto, nosso teste foi avaliar a atitude da pessoa. Fizemos alguns testes com base no comportamento dos candidatos e observamos todos por meio de câmeras. Ninguém que veio hoje fez nada para consertar a trava da porta, a mangueira, o tapete de boas-vindas, os ventiladores ou as luzes funcionando de forma inútil. Você foi o único que fez isso. Por isso, decidimos selecioná-lo para o trabalho. Ele sempre costumava ficar irritado com a disciplina, e as demonstrações de seu pai. Agora, ele percebeu que é apenas a disciplina, que foi a disciplina que o levou ao seu trabalho. Sua irritação e raiva pelo pai desapareceram imediatamente. Ele decidiu que levaria o seu pai também para o trabalho e voltou para casa feliz. Você entende o que ele quis dizer, Que vai sempre levar o pai no pensamento, porque foi o pai que o ajudou. Tudo que o nosso pai nos diz é apenas para o nosso bem, visando nos dar um futuro brilhante. Uma pedra, ela não se torna uma bela escultura se resiste à dor do cinzel que a lascou. Para nos tornarmos uma bela escultura e um ser humano, precisamos aceitar, que a pedra seja lapidada, não é verdade? Que a gente possa tirar ali os maus hábitos. É isso que o nosso pai faz quando nos disciplina. A mãe levanta a criança pela cintura para alimentá-la, acariciá-la e colocá-la para dormir. Mas o pai não é assim, ele levanta a criança nos ombros para que ela veja o mundo que ele não podia ver. Ou seja, o pai tem o seu papel, a mãe também tem o seu papel. Podemos perceber a dor que a mãe sofre, ouvindo-a, mas a dor do pai pode ser percebida apenas quando outros nos falam sobre isso. Nosso pai é o nosso professor quando temos 5 anos, um vilão terrível quando temos cerca de 20 anos e um guia enquanto viver. As mães podem ir para a casa de sua filha ou filho quando ela for velha, mas o pai não sabe fazer isso. Não adianta machucar nossos pais quando eles estão vivos e lembrar sobre eles somente quando já faleceram. Como você tem tratado os seus pais? Você tem honrado seu pai? A sua mãe? Até hoje você sentia um desconforto quando lembrava de algum conselho, alguma recomendação? Eu tenho certeza que a partir de hoje você vai lembrar com muito carinho e vai agradecer cada não que você recebeu, cada, entre aspas, carão que você levou. Trate-os bem, respeite, considere, ame, honre, agora e sempre. Faça a sua parte, do restante a vida se encarrega.